Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a Blockbit, que foi quem proporcionou minha vinda, quem pagou todos os custos da viagem, então não poderia deixar de agradecê-los, tá? Bem, vamos lá. Título da palestra. Eu vou dar um overview do que de fato é e quais são os principais comportamentos de determinados malwares, como detectar e algumas dicas de como evitá-los, tá? Então, só para a questão de introdução, malware é abreviação de malicious software, tá? Então, qualquer software que tente agir de forma maliciosa no seu computador é entendido como malware. E lá no início, né? Então, assim, como surgiu, da onde veio, como começou a acontecer essa história de malware. O primeiro malware, o vírus de computador que se tem notícia, foi em 1971. Já tem um bom tempo. Ele era basicamente um programinha... foi escrito para se dissipar entre a ARPANET. Quem sabe o que é a ARPANET? Galera, para a mãe da internet, né? O que ele fazia? Ele se copiava entre os computadores e exibia essa mensagem aqui: I'm the creeper, catch me if you can. Basicamente isso. Não tinha nenhum... Ele não tomava, não tinha nenhuma atitude maliciosa que tentasse comprometer a máquina, mas o legal dele é que ele já se dissipava na rede, tá? E depois disso veio o The Reaper, que foi o primeiro, entre aspas, antivírus. Ele basicamente se dissipava entre a rede também, procurando pelo The Creeper. Simplesmente isso. Então, vou colocar um pouco de contexto na história. Depois disso, veio o Elk Cloner, que basicamente infectava o boot sector dos disquetes. Pô, quem usou disquete aqui? O número vai diminuir. Ou vocês estão velhos, ou vocês estão com uma máquina velha, né? As duas. Mas o Elk Cloner eu coloquei, porque assim, ele tem minha idade. E na época ele era distribuído não na rede, mas os amigos de faculdade que, instala esse joguinho no seu computador. O cara lá instalava o joguinho e ganhava um malware, entre aspas. E porque era uma coisa que eu costumava fazer com meus colegas quando eu tinha 10, 12 anos também. Tá, agora entendendo. Essa imagem aqui eu coloquei só para entender o que... Porque hoje já me perguntaram, qual a diferença entre malware e vírus? Todo programa que faz algum tipo de atividade maliciosa no seu computador acaba sendo malware. Tá? E como analisá-los? Quais os tipos de análise que se tem? Se análise estática, análise dinâmica. Então, como é que você aprende isso? Então, legal aqui saber que comecei a estudar análise de malware e descobri que meu computador fazia parte de uma botnet. De repente, esse seja um ótimo estímulo. Tá? Análise estática. Análise estática, basicamente, é você pegar o binário e procurar por determinados tipos de informação sem, de fato, rodar o binário. Então, por isso que a gente chama de análise estática. Que tipo de dados a gente procura? Sei lá, como utilizar o malware, alguns possíveis endereços de rede, endereços de e-mail, servidor, essas coisas. A imagem aqui ficou um pouco ruim, mas um exemplo de ferramenta para análise estática é o strings do Linux. Ele simplesmente exibe os caracteres printáveis de um arquivo binário. Aqui eu estou executando um strings
Esse WebDAV IS aqui é um exploit para IS, e eu peguei, executei os strings aqui, ele já me mostrou um monte de informação legal. Aqui, por exemplo, como usá-lo, porta de conexão, o exemplo de XML que ele usa para injetar no servidor. Tá? Então, são informações que eu obtive sem precisar de fato rodar o binário. Tá? Outra ferramenta bem legal, inclusive que é desenvolvida por um brasileiro, e um dos colaboradores do projeto estão aqui, foi o segundo palestrante, que foi o Kelvin. Esse PEV, o que ele faz? Ele te traz várias informações úteis sobre o binário. Então, qual a versão mínima da SO, aqui, compilation time, entry point. Isso é bem interessante para você pegar algum tipo de técnicas maliciosas que o pessoal que desenvolve malware utiliza. Tá? Outra coisa muito interessante são os packers. Os packers são utilizados para exatamente evitar a primeira técnica que eu mostrei, do strings. Tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. É o mesmo binário. Eu simplesmente peguei aquele exploit que eu comentei para vocês do WebDAV e passei um packer nele chamado UPX. Tá? Então, eu executei o comando strings aqui, no binário sem o packer, ele me mostrou trouxe um monte de informação útil. Eu peguei o mesmo binário, passei o UPX, que é um packer, o mesmo strings me devolveu um código embaralhado. Então, é um programa que o pessoal utiliza para tentar evitar. E é uma coisa que o PEV consegue detectar se aquele programa passou por algum tipo de packer. Tá? Então, basicamente, para análise estática, existem outros tipos de análise estática, por exemplo, alguns antivírus. Pode ser considerado tanto análise estática quanto dinâmica. E agora, falando um pouco de análise dinâmica, o que de fato é análise dinâmica? É pegar o sample, pegar o malware e executar. Vou rodar ele. Só que, eu vou pegar e vou infectar minha máquina? Não sei, cara. Pode ser um cara que gosta de viver perigosamente. Mas você pode usar máquina virtual, né, para fazer isso. E aí, quando você vai fazer uma análise dinâmica, quais são os tipos de ferramenta que você pode utilizar para extrair informação desse cara? Tem esse Procmon. Então, ele monitora sistema de arquivo, registro, processo. Então, você consegue rodar um malware e acompanhar o que ele está fazendo no seu sistema. Ele criou tal arquivo no TMP, ele subiu tal processo, e você consegue ter esse tipo de informação e, a partir desse tipo de informação, saber que tipo de atitude, qual o comportamento de fato que aquele sample, que nem sempre é um malware, obviamente, tá fazendo na sua máquina. Tá? O próximo é o Process Explorer. Né? Então ele mostra quais são os processos rodando, mostra as DLLs que são carregados por processos, porque imagina assim, você está instalando fala um programa bom aí, um browser. Você está instalando um browser, instalando um Mozilla Firefox que seu amigo passou o exe para você. Aí você viu que ele carrega uma DLL para monitorar o seu teclado. Aí cai no keylogger que o maluco ali falou de roubar o cartão de crédito, né, Igor? De repente pode ser isso. Principalmente se foi o Igor que te deu esse binário. Tá? O Regshot, você consegue tirar um snapshot do seu registro, você executa determinada ação, executa o sample, tira outro snapshot, você consegue comparar os dois estados para ver o que foi alterado, o que foi adicionado, o que foi removido, o que foi alterado. Então, isso dá muitas dicas, porque, por exemplo, tem
muito malware que tenta criar entradas no registro exatamente para ou baixar o nível de segurança, ou, por exemplo, detectar se a máquina já possui um antivírus e daí por diante. Existem várias ações que podem ser utilizadas simplesmente olhando no registro do Windows. Tá. E aqui o Wireshark é para capturar o tráfego de rede, que daí também cai no sample que o Igor ia passar para vocês. Aquele browser que você me passou está monitorando a minha entrada de teclado e sem eu abrir, ele já está mandando informação na rede sem que eu saiba. Aí eu posso usar o Wireshark para ver se de fato ele está trafegando alguma coisa ou não na rede. Basicamente, o que eu consigo falar para vocês de análise dinâmica. Mas e aí, tem uma palavrinha mágica, que é o sandbox. O sandbox, basicamente, ele, em vez de a gente... Essas ferramentas que eu falei para vocês, que vocês estariam fazendo essa análise manual, né? Ele faz para você automaticamente. Você joga o sample no sandbox e ele executa todos esses testes. Só deixando criando um paralelo aqui, o que acontece? Existem vários tipos de sandbox. Os antivírus, hoje em dia, possuem sandbox. Então, quando você instala o determinado antivírus na sua máquina, ele tem um sandbox, só que é muito limitado. São instruções específicas de CPU, por quê? Porque ele não pode consumir muito processamento na sua máquina. Então, as instruções que ele tem para fazer análise dinâmica são muito limitadas. E tem o sandbox, que de fato sobe uma máquina virtual completa e roda como se fosse um sistema completo e colhe esse comportamento do sample. A grande diferença é que entre o antivírus e o sandbox, onde roda uma máquina completa, é muito mais fácil dar um bypass no antivírus, porque são instruções específicas que eu sei que as empresas de antivírus usam e eu consigo bypassar. Tá? Aí você começa, por exemplo, colocando no meu sample instruções de anti-debug. O que são instruções de anti-debug? Ele vai detectar se alguém está tentando debugar o meu código, debugar o meu binário, e de acordo com o retorno dessa instrução, eu executo ou não uma ação maliciosa. Né? Uma coisa que é bem comum nos malwares hoje, quando você rodar ele tenta se autodebugar. Por quê? Porque a partir do momento que você atacha um debugger em um processo, você não consegue atachar outro. Então, se você vai rodar esse sample e ele já se auto-atachou, vamos dizer assim, quando você for atachar o seu debugger para ver o que ele faz, vai dar erro. Então, é uma técnica de anti-debugging usada por quem escreve malware. Tá? Tá rindo já, mano? Esse sorriso no canto da boca aí, ó. Tá? Outra técnica bem comum é o anti-VM. Anti-VM existem várias técnicas, desde você tentar reconhecer o hardware que você está rodando. Então, se você reconhecer que aquela máquina é um VMware, um VirtualBox, whatever, você executa determinadas instruções. Se for uma máquina real, você executa outras determinadas instruções. Teve um projeto que eu participei que, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente fez? A gente criou um thin client, né, um terminal burro, com boot via PXE. Então, quando a gente recebia um sample que a gente descobria que, ou imaginava que ele estivesse usando alguma técnica de anti-VM, a gente botava o Windows na memória, executava esse sample numa máquina real, e aí, após a execução, a máquina desligava e a gente comparava os dois resultados. Tá? Mas uma técnica
bem clássica de NVM, por exemplo, você verificar se tem o Virtual VM Tools instalado. Se o cara detectar, se o sample detectar que existe esse tipo de programa instalado na máquina, ele já tenta bypassar. Então, esse tipo de técnica, com análise do binário, você consegue ver se ele está chamando essa instrução e desligar ela. Tá? Sleep. A Sleep tem duas técnicas, na verdade. Porque, lembra quando eu falei do sandbox que o antivírus tem e que ele executa instruções limitadas? O que ele faz? Uma das instruções que ele desabilita é exatamente a função de sleep. Então, o que o malware faz? Deixa eu ver se eu estou rodando em cima de um sistema sandbox de antivírus que desabilita essa função sleep. Ele pega o horário do sistema, porque quando o sandbox eu falo desabilita, se eu falo dá um sleep 5 segundos, o que acontece com o sistema? Ele conta 5 segundos e depois retorna a execução. Quando você tem essa instrução desabilitada, quando você executa o sleep, ele retorna o sucesso para você como se tivesse passado 5 segundos, mas não se passaram 5 segundos. Então, o que os caras escrevem malware? Exatamente para ver se eles estão rodando em cima de um tipo de sandbox de antivírus, ele pega a hora corrente do sistema, executa a função sleep, pega a hora corrente do sistema de novo e vê se aquele tempo, a diferença entre o tempo, foi o sleep que ele deu. Se ele vê que não é, se eu dei um sleep de 5 segundos, a diferença do tempo não é de 5 segundos, ele não executa a instrução maliciosa porque ele sabe que está rodando sobre um sistema limitado. Beleza, e qual é outro modelo? Porque se eu rodar numa VM completa, um VMware da vida, analisando o sample, ele pode esperar. Só que ele também... essa é uma análise que eu posso demorar um tempo a mais, mas que é finita, que uma hora ou outra eu vou ter que ter um timeout. Então, o que ele faz? Ele simplesmente executa o sleep, só que em vez de 5 segundos, que numa VM real não faria tanta diferença, mas executa o sleep de 5 minutos. Então, vamos lá, análise que no meu sandbox de máquina virtual, VM, a análise pode demorar no máximo 3 minutos. Se demorar mais do que isso, eu dou timeout. O malware pode setar uma instrução para dar um sleep de 5 minutos, e depois disso só entra a execução. Como o meu timeout da máquina virtual é de 3, eu nunca vou detectar esse cara. Entendeu? Aí o que eu posso fazer, que é a configuração da minha máquina virtual, é pegar determinados comportamentos. Então, por exemplo, o sleep é coisa que com análise estática eu já poderia detectar a chamada dele. Se eu detectar esse tipo de chamada, ou se eu detectar que de repente esse binário passou por um packer, em vez de eu demorar só 3 minutos, eu posso esperar até 20 para executar esse cara. Tá? É uma coisa que dá para você detectar porque são comportamentos comuns em arquivos maliciosos. Detecção de antivírus. Volta à parte do registro. Muitas vezes o sample lê o registro para ver se não tem nenhum tipo de antivírus instalado. E aí, em cima disso, ele toma determinadas ações, como não executar determinadas partes do código malicioso. Uma coisa que aconteceu com o Configure 2012, 2010, não lembro, que foi bem interessante porque uma vez que o Configure se instalava na máquina, ele criava regras de bloqueio para o antivírus não se atualizar. Então era bem legal porque teve um grupo de pesquisa que era até Configure Research, tinha alguma coisa assim. Você entrava no site dos caras, ele falava, se você entrar nesse site, aí tinha um quadrado lá com 6 figuras. Só que das 6 figuras, 3 eles pegavam do site de empresas de antivírus. De outras 3 era tipo o site do Linux, o site do BSD, etc. Se você não está vendo todas as imagens,
provavelmente você foi infectado pelo Conficker. Por quê? Porque o Conficker bloqueava o acesso ao site do antivírus. Com qual intuito? Do antivírus se atualizar. Então, ele não me pegou ainda, só que, opa, deixa eu bloquear, porque amanhã eles me descobrem quando ele não vai poder receber a atualização. Então, era um modo dele se perpetuar na máquina. Tá? Outro exemplo que eu já peguei bastante análise foi depender de interação humana. Então, você pega um sample, executa, não faz nada. Estranho. Esse cara tem características maliciosas, mas não está executando nada. Por quê? Eu já peguei sample, por exemplo, que só tomava algum tipo de ação quando eu entrava no site de determinado banco. Cara, é um comportamento muito específico que também faz com que você consiga bypassar antivírus, que você consiga bypassar sistemas de análise automáticas de malware, porque o antivírus, uma vez que você bypassou ele, e você só vai tomar uma ação quando o usuário fizer algo que você quer, você não precisa. Talvez seja até uma dica para aquele seu malware lá do Keylogger. Tá? Só executar quando abrir o site de compra que você precisar. Mas isso engana muito tipo de análise. Tá? Mas dá para pegar também, porque dependendo do cara que desenvolve o malware, tem muito desenvolvedor de malware que escreve bem, mas tem muito desenvolvedor de malware que programa porcamente, e aí facilita muito o nosso trabalho. Tá? E aí, beleza. Como é que eu vou detectar tudo isso? Como é que eu vou evitar tudo isso? Uma das principais alternativas que muitos sandboxes usam hoje é detectar por hash. Só que isso aqui não é efetivo. Porque assim, se você supor, eu peguei o MD5 de um malware e divulguei, ó, cara, todo arquivo com esse MD5 aqui é um arquivo ruim porque é um malware. Só que basta o desenvolvedor, não precisa alterar uma linha de código, basta ele ou passar por outro packer, ou recompilar o malware, e isso aqui já não é mais válido. Então, na verdade, eu nem aceito isso como tipo de assinatura. Eu coloquei aqui mais para conhecimento mesmo. Tá? O outro é o Yara. O Yara, ele foi criado pelo pessoal da VirusTotal, né? Que grande parte... Todo mundo aqui conhece a VirusTotal? Só a galera que escreve ou a galera que defende, né? Mas eles criaram a fim de facilitar a criação de assinaturas para detecção. Porque, na verdade, na indústria de antivírus, meio que cada vendor tem seu estilo de escrever as assinaturas. Isso é fechado e para a comunidade poder colaborar com isso acaba sendo complicado. Aí eles criaram esse tipo de assinatura aberta, onde assim, o entendimento é bem fácil, você consegue definir determinadas strings do binário e condição. Então você vai ter um header, a string que você quer detectar. Essa string aqui você pode definir se é no meio, no fim, no início do malware. Você tem N maneiras de definir isso, você pode definir diversas, e aí você coloca aqui a condição. A ou B ou C, ou A mais B e não C. Então, abrange muito a possibilidade de assinatura para você detectar diferentes tipos de aplicativos maliciosos. Tá? E esse Context Triggered Piecewise Hashes é, em parte, o hash que é esse primeiro que eu comentei, mas ele é melhorado, vamos dizer assim. Por quê? Porque com essa técnica você consegue comparar hash de pedaços do arquivo. Então, com isso, vou pegar um exemplo aqui. Aqui é o SSDeep que usa isso, essa técnica. O que eu fiz aqui? Eu tenho aquele mesmo
exploit lá para WebDAV com PX. Aí eu tenho o tamanho dele aqui, que eu peguei um DD com a origem dele, a saída eu vou criar o sample 1 aqui, só que em vez de colocar o 7.740 bytes aqui, eu vou colocar só 5.500 bytes. Então eu vou reescrever, eu estou copiando esse arquivo, só que não estou copiando ele completo, tá? E aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, só que eu pulei os 2.000 primeiros bytes. Então eu gerei o sample 1 e o sample 2, beleza? Aqui eu dei um file nos 3 arquivos, no WebDAV, no sample 1 e no sample 2. O WebDAV é um ELF, Linux, 64 bits, blá 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 blá. O sample 1 é a mesma coisa, tá? O sample 2 é simplesmente um dado. Então, você vê que o tipo de arquivo, para mim, já é diferente. Numa análise manual, eu poderia falar que já é um arquivo totalmente diferente desse primeiro. Aí o que eu fiz? Eu criei uma regra com SSDIP aqui, chamada SIG, é o arquivo de assinatura, certo? Peguei e rodei esse SSDIP, passando como parâmetro o arquivo de assinatura, e para ele analisar os 3 arquivos. O arquivo original, o sample 1 e o sample 2. E aqui ele tem um resultado me falando que, beleza, o sample 1, ele é 100% o arquivo que você criou com a assinatura. Beleza, até aí tudo bem, porque é isso mesmo que eu fiz. O sample 1 não, desculpa, o WebDAV e SUPX. O sample 1, ele tem 88% desse arquivo. Então a possibilidade dele também ser um arquivo malicioso é grande. E o sample 2, que aqui no file deu só como data, ele está me falando que tem 86% desse primeiro arquivo. Então, os 3 arquivos se parecem muito. Em cima disso, eu consigo extrair mais informação e criar assinaturas específicas. Isso aqui é útil não só para antivírus, tá? Você pode, por exemplo, pensar em criar um DLP. Você cria um documento Word lá que é secreto na sua empresa e fala, ó, nada que se pareça em até 70% com esse documento pode sair por e-mail. Aí, usando essa mesma técnica, tá? Então, aí para tipo de detecção pode ser tanto para arquivo malicioso ou não, tá? Beleza, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Thank you.